Como fazer o manejo da dor pélvica na endometriose? Quais são as opções de drogas para tratamento farmacológico desta doença? Eu sou João Fonseca, sou interno de medicina da Universidade do Estado da Bahia e nesse quarto vídeo da série de endometriose eu vou falar sobre tratamento clínico. Bom, e como já é de costume aqui, eu trouxe para vocês esse QR Code que vai dar acesso a uma pasta em um drive contendo artigos, publicações, guidelines, manuais, protocolos, tudo relacionado à endometriose para você se aprofundar ainda mais sobre esse importantíssimo tema dentro da ginecologia. Iniciando a falar sobre tratamento, é importante ter em mente que tratar a endometriose é necessário, porque independente do quadro, até quase 70% das mulheres elas vão progredir a doença em um ano após o diagnóstico. O tratamento acaba sendo individualizado, caso a caso, levando em consideração alguns fatores como a apresentação clínica, se ela veio por dor, por infertilidade ou por massa pélvica, a gravidade dos sintomas, a extensão e localização dos implantes, o desejo reprodutivo da mulher, a idade da paciente, efeitos colaterais das medicações, as taxas de complicação cirúrgica e os custos. E aí a gente tem a máxima da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, que é bem legal para a gente entender a importância do tratamento clínico. A endometriose deve ser vista como doença crônica, que requer um plano de manejo ao longo de toda a vida, com o objetivo de maximizar o uso do tratamento clínico e evitar procedimentos cirúrgicos repetidos. E quais são as opções de manejo, as opções de tratamento da paciente? Nós temos a conduta expectante, analgesia com AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, contraceptivos orais combinados, terapia com progestagênios, danazol ou análogos de GnRH, tratamento cirúrgico ou combinado, que é aquele que combina, como o próprio nome já diz, medicamento e cirurgia. Um pouco sobre a conduta expectante, quais são as pacientes que são candidatas à conduta expectante? São aquelas pacientes portadoras de doença mínima, ou seja, elas são assintomáticas ou têm pouquíssimos sintomas, e nessa situação há pouco impacto da doença na qualidade de vida. A doença muitas vezes vai ser identificada de forma acidental, pela intervenção por alguma outra causa de base que não a endometriose. O anticoncepcional oral pode ser uma opção interessante, porque ele evita a progressão da doença e ele pode ser continuado até a menopausa ou até a mulher manifestar desejo de engravidar. Outra população que pode ser manejada de forma expectante são as mulheres na perimenopausa. A gente sabe que a endometriose é uma doença estrogênio dependente, então a quantidade de estrogênio ela pode ser determinante da clínica. Mulheres que estão chegando próximo da menopausa, elas estão chegando próximo ao momento da vida delas em que há uma queda importante do estrogênio, uma cessação da produção de estrogênio, que vai cursar com a resolução, disso de passagem, da endometriose. Então nessa situação, a opção de conduta expectante pode ser interessante para essas mulheres que estão na perimenopausa, inclusive mulheres com doença avançada. Já mulheres no outro polo, que têm sintomas graves, importantes, incapacitantes, muitas vezes o já tem que iniciar o manejo dela com um tratamento combinado, clínico e já pensando em planejamento cirúrgico. E aquelas mulheres que estão no meio, que não tem doença nem mínima, nem doença grave, tem doença moderada. Então, nesse caso, a doença moderada ela pode ser manifestada por dor pélvica, infertilidade ou massa anexial, massa pélvica, e o tratamento vai ser individualizado caso a caso. Falando sobre o tratamento clínico, qual é o objetivo dele? É inibir a produção de estrogênio, é tratar o indutor do crescimento endometriótico. É importante frisar que essa abordagem não cura a doença na maioria dos casos. Quais são as vantagens do tratamento clínico? Ele evita riscos de lesão iatrogênica por procedimentos invasivos, evita riscos de aderência, formação de aderências no pós-operatório e trata implantes não identificados na cirurgia. Quais são as desvantagens? Os efeitos colaterais de medicação, que a gente tem que avaliar caso a caso, e a ausência de ação sobre aderências ou complicações da endometriose profunda, a ausência de ação nos endometriomas. E além disso, a infertilidade, que pode ser uma consequência do tratamento medicamentoso, especialmente as mulheres que forem fazer uso de anticoncepcional oral. As drogas e seu mecanismo de ação têm efeitos similares entre si, exceto os anticoncepcionais orais, que parecem ter uma eficácia ligeiramente menor. Mas apesar disso, os efeitos colaterais dos anticoncepcionais orais, eles são mais brandos, o que garante maior adesão terapêutica. Então, geralmente, esses medicamentos são as principais e as primeiras linhas de uso. A endometriose profunda sintomática é importante ter em mente, porque
O tratamento clínico dela vai ser pouco eficaz, a recorrência chega até 70%. E nessas situações, quando diagnosticada, a cirurgia é o mais indicado para o alívio da dor pélvica e da dispareunia. Para a gente recapitular, o tratamento clínico ele não tem benefícios para algumas condições específicas, e as três são endometriomas, infertilidade e aderências. Nesses casos, a intervenção cirúrgica é o tratamento mais indicado. Falar um pouquinho do tratamento voltado à dor pélvica. E o objetivo nesse caso vai ser controlar a dor e evitar intervenções cirúrgicas desnecessárias. Então vamos lá para mulheres que têm dor leve ou moderada e não têm endometrioma, não tem evidência de ser portadora de endometrioma, que é a endometriose ovariana. Geralmente essas mulheres não têm muitos sintomas, não têm muito prejuízo e não cursam com muito absenteísmo excessivo, ou seja, muitas faltas na escola ou no trabalho. A primeira linha de tratamento para essas mulheres vai ser os anti-inflamatórios não esteroidais e anticoncepcional oral. Mas se a mulher tiver desejo de engravidar, a gente não vai usar anticoncepcional, vai ser manejado apenas com anti-inflamatórios não esteroidais. E nessa situação específica, vai evitar inibidores seletivos da COX-2, como por exemplo o Celecoxib, o Rofecoxib ou o Valdecoxib. Por quê? Porque parecem retardar ou inibir a ovulação. Mulheres que não tiverem contraindicação para uso de estrogênio, a gente vai fazer anticoncepcional combinado, estrógeno e progestênio associados aos anti-inflamatórios. Os anticoncepcionais eles podem ser orais, mas outras vias administrativas também podem ser indicadas, como PET ou vaginal. Especificamente sobre os anticoncepcionais orais, quais são os efeitos e as ações deles? Bom, eles podem causar certa decidualização do endométrio, causando um estado de pseudogravidez. Eles diminuem também a secreção hipofisária de FSH e LH, o que causa a supressão da esteroidogênese. Eles devem ser feitos em terapia ininterrupta, sem pausa para sangramentos. A amenorreia ela pode ser induzida entre 6 a 12 meses, e isso a literatura traz que vai gerar 60 a 95% de melhora na dor pélvica. Algumas mulheres experimentam inicialmente piora transitória da dor. Isso está atribuído ao componente estrogênico da pílula, que inicialmente ele pode induzir um crescimento do implante, mas novamente inicialmente intransitório. Com a evolução da terapêutica persistente, esse efeito cessa-se e ela então tem a melhora da dor como expectativa. Mas aquelas mulheres que têm contraindicação para o uso de estrogênio, então como é que vai ser o manejo delas? Vai ser somente com progestagênio e anti-inflamatório. Os progestagênios eles são considerados a primeira linha para muitos autores, inclusive. Eles produzem uma descitolização e atrofia do tecido endometriótico. Quais são as opções? As mais comuns é o acetato de medroxiprogesterona na sua forma oral, 30 mg dia, ou o próprio acetato de medroxiprogesterona na sua forma intramuscular. E aí vai fazer a administração de 150 mg intramuscular a cada 3 meses. É também chamado de progesterona de depósito. Quais os efeitos colaterais? Retenção hídrica, uma hemorragia de privação que pode ser corrigida com o uso de curta duração de estrogênio, ou náuseas e ganhos ponderais. Há também o CIL, que a gente pode citar, que é o liberador de levonorgestrel, ou também chamado de DIU hormonal, com o nome comercial de Mirena. Ele é uma boa opção, especialmente porque ele tem pouco efeito sobre a perda óssea, que geralmente ocorre com o uso de progestagênio de depósito. E aqui sobre os anti-inflamatórios, as opções mais comuns, né? Eles devem ser feitos por até 3 dias. É importante ser dito que acima disso podem ter efeitos colaterais mais graves. Então nós temos como opção os derivados do ácido fenólico, ibuprofeno, naproxeno e o cetoprofeno nas suas doses iniciais e, se necessário, as doses subsequentes, com a dose máxima por dia aqui descrita. Nós temos os derivados do ácido acético, como a indometacina de diclofenaco, aqui nas suas doses iniciais de tratamento, as doses subsequentes, se necessárias, e aqui as dosagens máximas por dia. E nós temos os oxicans, como o meloxicam e o peroxicam, nas suas doses iniciais, com as doses subsequentes, se necessário, e a dose máxima por dia. Vale ressaltar que o peroxicam só é feito uma dose por dia. E nos anticoncepcionais orais, nós temos aqui as combinações de progestagênio com estrogênio. A forma estrogênica utilizada é o tinil estradiol, e aí a miligramagem varia de acordo com a combinação. E de progestagênio nós temos outras opções, como o levonorgestrel, a drospirenona, a norethindrona, o desogestrel, dentre outros. Como formas isolada de progestênio, nós temos a medroxiprogesterona, na sua forma oral intramuscular, nós temos a norethindrona e a drospirenona, como formas de somente progestagênio. Frisa-se, é importante notar que o etinil estradiol, que é o estrogênio, observe, ele não é feito sozinho.
Ele é feito na sua forma combinada, quando utilizado, na forma combinada com o progestagênio, mas nunca de forma isolada para manejo da endometriose, ao contrário do progestagênio, que ele pode ser feito de forma isolada nessa situação. Bom, você inicia o tratamento clínico voltado para a dor pélvica e vai reavaliar ela de 3 a 4 meses. Se melhora, mantém a terapia até ela manifestar desejo de engravidar ou até a menopausa. Se ela não melhora, aí você vai tentar novas terapias, novas combinações hormonais diferentes e manejar com ANES nos períodos mais importantes. Bom, as combinações para as mulheres que não melhoram com terapia básica. Se a mulher está fazendo somente progestagênio, vai iniciar o combinado de estrogênio e progestagênio para ver se melhora. Ou pode evoluir para fazer o medroxprogesterona de depósito. Ou, se caso desejar, ou se caso for, fazer o uso da gestrinona, na posologia de 2,5 mg via oral 2 vezes por semana. A gestrinona é um agente antiprogestacional de longa duração. Ela tem efeitos androgênicos, antiprogestênicos e antiestrogênicos. A posologia é considerada um pouco mais cômoda porque, em vez de você tomar essa medicação todo dia, essa medicação específica você vai tomar apenas 2 vezes por semana. E pode variar a prescrição entre 2,5 até 10 mg via oral. Os efeitos colaterais aqui são intensos e numerosos, como aqui listados: ganho poderal, retenção hídrica, pele oleosa e acne, insustismo, alteração na voz, fogo gástrico, redução da libido, atrofia vaginal, redução do tamanho da mama, instabilidade emocional e alteração da função hepática e do perfil lipídico. Tudo isso pode acabar cursando com baixa adesão terapêutica e deve ser posto em avaliação. Bom, já as mulheres que têm sintomas mais graves ou os que sintomas não respondem a essa evolução terapêutica ou são sintomas recorrentes, o que vai fazer? Pode se oferecer a videolaparoscopia para diagnóstico e tratamento, porque a videolaparoscopia você pode excisar, retirar as lesões endometrióticas para as mulheres que ainda não fizeram essa intervenção, ou pode tentar a terapia com análogos de GnRH, junto com a terapia hormonal ADBEC. Os agonistas, os análogos de GnRH, como exemplo nós temos a leuprolide, a buserelina, nafarelina, a estrelina e dentre outros. Eles são medicamentos que competem com os receptores de GnRH e têm bons resultados no manejo de pacientes com dor grave. Eles vão acabar reproduzindo a menopausa medicamentosa, inclusive com todos os sintomas característicos de uma menopausa. Eles só podem ser usados ou por via nasal, ou subcutânea, ou intramuscular. Quando utilizados pela via oral, eles são inativados. Os efeitos colaterais, como já citados, são similares à menopausa. Então tem fogachos, ressecamento vaginal, redução da libido, instabilidade emocional, dentre outros. A dispareunia pode também ser efeito colateral, muito secundária ao, por exemplo, ao ressecamento vaginal, mas pode ser manejada com uso tópico de medicação para alívio tópico. Uma coisa importante a ser dita é a perda de massa óssea, que ela pode ser importante. A mulher em uso de análogo de GnRH pode perder até 5% da massa óssea da coluna lombar em 6 meses, o que é uma condição muito alta, né? Então, se a mulher for fazer terapia por mais de 6 meses ou tem fator de risco para osteoporose, é interessante associar uma terapia de ADBEC. O que seria isso? Seria uma terapia de fazer uso de estrogênio ou da combinação estrógeno-progestagênio, porque essa terapia, essa estratégia, esse artifício limitaria os efeitos colaterais do hiperestrogenismo, né? E vai ajudar a reduzir tanto a perda óssea, que é um fator importante para evitar a osteoporose, como também melhorar os sintomas do vasoespasmo, como os fogachos. Mas atenção, isso é uma estratégia, um artifício, e não é prudente utilizar ele por mais de 12 meses. Mas a mulher, vamos dizer então que essa paciente ela ainda continua refratária à terapia com GnRH. O que fazer nessa situação? Bom, a próxima opção terapêutica a ser indicada são os inibidores da aromatase. É a terapia mais nova, mais recente e mais promissora. Porém, os dados relacionados a ela ainda são muito limitados. Elas vão regular a síntese local de estrogênio nos tecidos endometrióticos. Eles inibem tanto a síntese ovariana, a síntese primária de estrogênio, como também a síntese periférica, na gordura, no tecido adiposo do estrogênio. Como é o mecanismo de ação? Vamos entender o seguinte. A aromatase é a enzima que converte as testosteronas em estrona e estradiol. A prostaglandina do tipo 2, ela vai acabar estimulando a síntese e atividade da aromatase. Por sua vez, a aromatase vai produzir mais estrona e estradiol, vai produzir estrogênio, e os estrogênios eles induzem a formação mais de prostaglandina E2. Então vira um ciclo vicioso. Prostaglandina E2 que estimula a produção de aromatase, que estimula a produção de estrogênio, que estimula a produção de prostaglandina, e assim fica um ciclo vicioso. Então o inibidor da aromatase ele interrompe esse feedback positivo na lesão endometriótica. E quais são as opções que nós temos? O anastrozol na forma oral, 1 mg uma vez ao dia, e a letrozol na via oral também, 2,5 mg uma vez ao dia. Quais são as ressalvas?
O uso dos inibidores de aromatase na endometriose é considerado ainda off-label e também podem causar perda óssea e ou formação de cistos ovarianos. O danazol também é uma opção importante a ser citada para tratar endometriose. Ele é um derivado sintético da 17-alfa-testosterona. Ele tem propriedades androgênicas e progestênicas. Ele inibe a secreção de GnRH e também, por conseguinte, inibe a esteroidogênese. Ele tem efeito inibitório também sobre o crescimento do tecido endometriótico. Ele vai se ligar a receptores estrogênicos e a SHBG, que é a molécula transportadora. Então ele acaba aumentando também a fração livre da testosterona, por isso que ele vai ter também efeitos androgênicos. O efeito dele é em regredir os implantes em casos leves a moderados. Mais de 80% das mulheres têm melhoras dos sintomas álgicos. Quando prescrito, como é que é feito? É entre 400 a 800 miligramas por dia em doses divididas via oral por até 6 meses. Apresenta grande número de efeitos colaterais aqui listados, como também já citados. O que também pode ser um fator que impeça ou dificulte a adesão terapêutica. Deve ser conversado e imposto também, posto aí na balança para a escolha do melhor medicamento. Bom, pessoal, aqui nós temos as referências dessa aula, mas vocês já sabem que pode acessar todo esse conteúdo pelo QR Codezinho que vai levar vocês para a parte do Drive. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e fiquem atentos para o próximo vídeo em que nós vamos discutir o tratamento cirúrgico da endometriose. Até a próxima, tchau, tchau.